Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, nós estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Minas Gerais, Rodrigo Porto, continuando com essa série de entrevistas que nós estamos fazendo com entidades de classe, representantes de setores como comércio, indústria, para saber o que eles esperam do próximo governador do estado de Minas Gerais ou mesmo do novo presidente da República. Bom dia, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo, bom dia, caros ouvintes. Rodrigo, obviamente a Polícia Federal ela é subordinada ali à União, A gente vai falar sobre subordinada no sentido, eu digo, ela faz parte do conjunto da União, não do governo do estado. Exato. Vou corrigir o termo que eu usei. Até porque não seria subordinada, a gente não estaria assistindo o que a Polícia Federal tem feito como protagonista do que é a Operação Lava Jato. Então a gente vai falar do ponto de vista do estado ainda, mas eu gostaria de começar falando exatamente sobre o plano nacional, Do que tem feito a Polícia Federal em relação à Operação Lava Jato. O que você poderia destacar que a corporação espera do próximo presidente que vai assumir o nosso país? Eu acho que é muito importante que a gente continue tendo a independência técnica para continuar atuando realmente em qualquer caso que a gente veja como relevante, Não ter a influência do governo é uma coisa muito boa e isso é o mínimo que o próximo presidente pode continuar mantendo em relação à Polícia Federal. Ô Rodrigo, você falava com a gente aqui pouco antes de entrarmos no ar que hoje a Polícia Federal tem pouco mais de 11 mil policiais em todo o país, Exato. Em Minas a gente tem algo em torno de 550 policiais federais hoje. Vocês têm uma noção aqui no estado e talvez possa até te perguntar também em nível nacional do que seria ideal, do que seria adequado para a Polícia Federal e que pode até se transformar num pleito para o próximo presidente da República, conforme a Delma explicava agora no começo da entrevista? A gente precisa pelo menos dobrar o número de efetivo. A gente consegue atuar muito no Brasil todo, muito bem em Minas Gerais, por conta da forma que a gente atua. Mas, inevitavelmente, a gente tem que priorizar algumas atividades em detrimento a outras, Trabalhar com pouco pessoal não é uma coisa confortável, A gente hoje consegue fazer tudo que faz, tanto por causa da inteligência, quanto pela parceria que a gente tem com outros órgãos de segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, agentes penitenciários, Então, por conta do bom relacionamento e do comprometimento das outras forças também, a gente consegue atuar tão bem. Rodrigo, então no que concerne ao estado, a atuação da Polícia Federal aqui no estado de Minas Gerais, então nesse caso seria mais desse apoio, por exemplo, que vocês contam com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Até para ficar mais claro para o nosso ouvinte, assim, até onde vai a relação de dependência ou não, ou de necessidade, de apoio que a Polícia Federal tem do governo do estado? Como a gente tem pouco efetivo, e não é só em Minas Gerais, em todos os estados o efetivo é muito pequeno, a gente depende muito dos governadores para que a gente consiga fazer parcerias e consiga atuar em determinadas situações com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Então a gente depende que o governador mantenha essa boa relação. Se o governador resolver que vai influenciar nisso, vai proibir que outras forças nos ajudem, o nosso serviço vai ser piorado bastante. Uhum. E Rodrigo, você falava aí a respeito da independência que tem a Polícia Federal hoje e que conseguiu ter ao longo dos últimos anos, voltando a falar da questão nacional, ao longo da Operação Lava Jato. Isso ficou muito claro, esse papel da Polícia Federal na cabeça da população. De maneira geral, muitos dos partidos políticos que estão no jogo eleitoral agora de 2018 foram impactados pela Operação Lava Jato e, claro, foram impactados pelo trabalho de investigação feito pela Polícia Federal. De alguma maneira, enquanto presidente de entidade de classe, de um sindicato dos policiais federais, você chega a temer algum candidato que possa, ao vencer as eleições, minar o trabalho, minar o papel da Polícia Federal, retirar essa independência, atuar politicamente, não tecnicamente dentro da corporação? Existe esse medo dentro da Polícia Federal? Não existe exatamente esse medo. Até mesmo porque a gente atingiu um patamar que é difícil voltar atrás. E a gente hoje conta com um apoio muito grande da população. Então, se qualquer governante resolver que vai mudar as atribuições da Polícia Federal,
Eu não tenho dúvida que a população vai às ruas, vai manifestar para que seja mantido o atual status quo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem uma certa tranquilidade com relação a isso, mas a gente queria reforçar que é necessário que ele mantenha essa boa relação. Porque é muito melhor que a gente, em vez de estar manifestando na rua, a gente esteja só trabalhando para combater cada vez mais a corrupção, né? Porque todo mundo sabe, a quantidade de dinheiro desviado com a corrupção é absurda. A gente podia ter muito mais dinheiro para ser investido em saúde, em educação, se não tivesse tanto dinheiro sendo desviado. Rodrigo, qual é a maior demanda hoje dos policiais federais? Tanto em relação ao trabalho, como também a benefícios adquiridos da categoria. Para a gente é uma insegurança muito grande esse problema que está tendo hoje da Previdência. Sei que muitos trabalhadores na iniciativa privada até acham que servidores públicos têm muitas vantagens, muitos benefícios, mas não funciona bem assim. É porque a gente tem alguns benefícios em contrapartida a outros que a iniciativa privada tem e a gente não. A gente não tem FGTS, por exemplo. Se eu, por algum motivo, eu largar a Polícia Federal, eu saio de lá sem dinheiro nenhum que teria do FGTS para comprar uma casa, ou seja lá o que for. Existem benefícios como férias, que é garantida na iniciativa privada, que no nosso caso ela pode ser cancelada a qualquer momento, entendeu? Isso pra gente é muito ruim. Então, obviamente, tem que ter uma forma de compensar isso, né? Então, pra gente hoje está sendo uma surpresa muito grande estarem querendo tirar alguns benefícios, principalmente previdenciários, da nossa categoria, que é uma categoria que tem algum tipo de atividade diferenciada. Enquanto todo mundo estiver tendo uma crise de segurança pública, vai continuar em casa fechado, os policiais vão ter que estar na rua, protegendo a todos. Então, mesmo que tenha tiro para tudo quanto é lado, os policiais vão ter que estar lá. Obviamente com inteligência, não vou no meio do tiroteio botar a cara, mas eu vou me proteger para ir tentar resolver aquela situação. Então, são pessoas diferenciadas, que até por conta disso, por conta do estresse que vivem no dia a dia, eles merecem ser tratados de uma forma diferente. A gente tem visto, você falando dessa questão previdenciária, por parte de praticamente todos os candidatos que defendem uma reforma da Previdência, eles dizem que todos têm que dar uma cota de sacrifício nesse momento do Brasil para conseguir fazer uma reforma da Previdência. Seja o trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador do setor público, como é o caso de vocês, sejam os militares, enfim, de todos os setores. A gente já viu isso no discurso de alguns candidatos nos debates, nos primeiros atos de campanha. Você é contra essa retirada de alguns direitos que vocês têm em relação à Previdência, mas há algum ponto em que a Polícia Federal acha que poderia ceder, por exemplo, para uma eventual reforma da Previdência? Ou os pontos que vocês têm hoje, do ponto de vista previdenciário, são inegociáveis? Não, eu acho que todo mundo realmente tem noção do problema que a gente está passando na Previdência. Muito disso por conta do desvio todo que ocorreu. Não é culpa dos servidores públicos ou dos funcionários da iniciativa privada. Mas a gente sabe então que a gente vai ter que dar alguma contribuição. Então que aumente um pouco o tempo de contribuição, isso é normal, isso é negociável. Mas não tem como exigir que simplesmente todos sejam tratados da mesma forma. Alguns chegam a falar do policial trabalhar até 65 anos de idade. Gente, isso é um absurdo. O policial com 65 anos de idade, ele já não vai ter mais aquele vigor para estar na rua defendendo a população de uma forma geral. E muitos falam, não, mas aí ele vai para o serviço administrativo. São carreiras totalmente distintas. Não tem como pedir para um servidor que está trabalhando na área operacional, de repente, porque ele fez 55 anos, 60 anos, ele começar a trabalhar na área administrativa. Não é assim que a coisa funciona, né? Mas então, acho que todo mundo, de fato, vai ter que dar alguma contribuição. Agora, a maior contribuição que a gente vai estar dando para a sociedade é continuar combatendo a corrupção. Porque o dinheiro da nossa Previdência, ele vai ser investido com a Previdência. E não ser desviado para pagar, seja lá o que for. Jantar na França, porque, infelizmente, aconteceu muito isso, né? E nosso dinheiro sendo dilapidado dia a dia. Rodrigo, você diria que essas medidas, né, que você acabou de citar aí, ou mesmo essa reforma da Previdência, essa tentativa de tirar os benefícios dos militares, sobretudo da Polícia Federal, isso seria uma resposta à Operação Lava Jato? Uma tentativa de frear a operação ou não? Não, eu não vejo isso não, até porque está acontecendo com a população de uma forma geral. Existem, eu acho que, algumas tentativas de diminuir a nossa atuação, mas eu acho que não passam necessariamente pela Previdência não, tá? Eu acho que uma forma dos governantes, dos decisores, tomadores de decisões, eles tentarem influenciar nisso,
é muito mais a retirada de recursos financeiros para a gente estar realmente desempenhando as operações. A gente teve um período na Polícia Federal que tinha recurso, assim, eu não vou falar à vontade, nunca tem o 100% do que você precisa, mas tinha bastante recurso para a gente estar trabalhando. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo mais limitado. Claro que existe ainda o argumento de não, mas o país está em crise. Está, mas muito recurso que tinha sido já destinado para algumas investigações não está sendo mais direcionado de fato, né? Então isso para a gente é um problema. Muitas operações permanentes que a gente tinha foram finalizadas, são operações que eu entrei na Polícia Federal e já ocorriam, né? Não é uma operação que ocorre ali como a Lava Jato e acabou. Aquela operação que continua sempre para combater, por exemplo, crimes ambientais lá na Amazônia. E foram parados por conta de falta de recurso. Então isso daí a gente está sentindo muito, e isso pode ser uma forma realmente do governo conseguir limitar a nossa atuação. Mas a gente vai continuar trabalhando. Então eles podem desistir, se eles querem realmente que a gente pare, sem chance. A gente está falando do dinheiro para as operações, e aí eu te pergunto também sobre a estrutura física da Polícia Federal. Como é que está a estrutura física da Polícia Federal em Minas, com um efetivo baixo de pouco mais de 550 policiais, para um estado que é o segundo maior em população do Brasil, é um estado territorialmente muito extenso também, não por acaso temos a maior malha rodoviária do Brasil. Como é que estão esses recursos físicos para que vocês possam desempenhar o trabalho? Questão de armamento, questão de estrutura digital, hoje é um filão muito grande a questão da informática. Como é que tá isso, Rodrigo? A gente não pode reclamar, armamento principalmente, a gente não pode reclamar não, que hoje em dia a gente tem armamento realmente de primeira linha. Nosso armamento é muito bom, tá? E a gente está tendo um problema de estrutura mesmo, de espaço para alocar equipes que consigam de fato trabalhar, né? A gente tem, como a gente está aqui em Belo Horizonte, capital, é difícil você encontrar um prédio que realmente possa alocar todos os policiais federais. É diferente da Polícia Civil, que tem várias delegacias espalhadas pela cidade, então você precisa de prédios pequenos, não precisa de um prédio tão grande. A Polícia Federal, a maior parte dela está toda ali no Gutierrez. E o prédio já não comporta mais todo mundo. Então, obviamente, a Polícia Federal está procurando outros espaços para a gente conseguir ocupar. Mas esse eu acho que é um dos maiores problemas agora de estrutura física em si. A gente tem, em geral, viaturas não excelentes, mas que suportam ainda o trabalho, né? A gente tem que se desdobrar, mas a gente consegue manter essas viaturas. Armamento a gente está muito bem, já trocou todos os coletes, então a gente não pode reclamar muito disso não. Rodrigo, como você avalia essas candidaturas que têm surgido muito, né, no país, com cunho militares da reserva? Isso eu não estou me referindo aqui ao pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, até porque a gente recebeu muitos pré-candidatos, por exemplo, a deputado federal aqui no Super N Primeiras Notícias, que tem esse discurso, quer dizer, foram militares, hoje entram na política na tentativa de tentar melhorar a situação de militares como um todo. Como é que você avalia essas candidaturas? Elas são positivas? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de candidatura, porque são candidaturas que tentam radicalizar esse nosso processo político. Eu acho que nada a gente consegue resolver com radicalismo. A gente tem que ter tranquilidade para conseguir sentar à mesa, negociar e resolver qualquer problema que seja. Então, sou muito temerário com relação a esse tipo de campanha política que estão fazendo aí, de muitas vezes até difusão de ódio, sabe? É uma categoria com ódio da outra. Isso é muito ruim, isso vai desunir cada vez mais a nossa sociedade no momento que a gente está precisando de muita união. Eu acho que a gente tem que combater a corrupção, a gente tem que combater a criminalidade de uma forma geral, mas não é difundindo o ódio entre todas as categorias. Não é assim que a gente vai conseguir vencer essa guerra. Muito bem, a gente recebeu hoje o Rodrigo Porto, ele é presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Minas Gerais. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua participação conosco aqui no Café com Política, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço. Um abraço, Rodrigo, obrigada.